Olá pessoal, Ricardo Sacramento falando, canal Ricardo Sacramento. Deixa eu falar para vocês, fiquei devendo a NR1 parte 2, o comentário que a gente ficou de fazer e vai sair exatamente agora. Por que eu fiquei devendo? Calma que já vou explicar. Veio surgindo muita coisa, né? O dia a dia não tá parando mais, apesar do momento ser um momento que a gente tá se reservando, mas é muita coisa acontecendo e a gente para dar um vídeo, para fazer uma live, então acaba não concentrando nas nossas, né, no nosso projeto, que é o nosso projeto de difundir segurança do trabalho via YouTube. Mas, águas passadas, vamos tentar manter o ritmo aí, certo? E não estou devendo tanto tempo assim, então não precisa me cobrar não. Antes de mais nada, eu quero falar o seguinte para vocês. Quem não se inscreveu no canal agora, pode se inscrever. O momento é esse, pessoal. Se inscreva. E digo mais para você, esse vídeo é especial, porque ele vai ter um bônus lá no finalzinho do vídeo. Você vai receber, você vai retirar, você vai fazer o resgate de um bônus muito bom para você que é da área de SST, você que é da CIPA, certo? Para você conseguir utilizar esse material que eu vou disponibilizar no seu dia a dia aí, como TST ou como membro dos setores prevencionistas da empresa, beleza? Então vamos lá, o tema de hoje é comentando a NR1 parte 2, obrigações do trabalhador, beleza? Quem não viu a parte 1, eu vou deixar também o link do vídeo, você pega, dá uma assistida, tu assista o da NR1 que já tá muito interessante a parte 1, por quê? Porque você aí já pega o embalo, certo? E outra dica para vocês, tem um vídeo meu sobre mapa de risco, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo também, e nesse vídeo sobre mapa de risco eu deixo lá para você um formulário e deixo um material completo de treinamento para você que está começando na área, pegar mais macetes sobre mapa de risco. Olha que legal. Vamos começar aqui a falar da parte 2, né, que é as obrigações do trabalhador. Então, gente, o trabalhador tem uma obrigação, óbvio, tem obrigação. E na segurança do trabalho não é diferente, ele não tem só as obrigações da atividade dele, não. Ele tem as obrigações relacionadas à segurança e saúde do trabalho dentro da empresa. Pode perceber com o que eu falo aqui para vocês que, independente do trabalhador ter algumas obrigações, cabe muito ao empregador fazer com que essas informações cheguem ao trabalhador, né? Essas informações têm que chegar e com qualidade ao trabalhador. Por exemplo, o item 1.4.2, que é justamente o que a gente está citando aqui, ele fala que cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Eu estou fazendo essa leitura aqui, mas a gente vai comentando aqui na medida do possível, certo? Se for relevante, a gente comenta, que não for, a gente deixa para outra hora. Mas assim, essa daqui, por exemplo, é uma situação muito relevante. Lá, geralmente, na primeira parte, né, no primeiro vídeo, você que fala das obrigações do empregador, é cumprir e fazer cumprir. Para nós trabalhadores, é cumprir as disposições legais. Detalhe, eu digo nós trabalhadores, mas o SST, apesar dele ser um funcionário, ele entra lá na outra figura, ele faz cumprir, beleza? Então pronto, vamos lá. Quando se fala em cumprir disposições legais, quando se fala em ordem de serviço, tudo isso vai ser elaborado. Órgãos governamentais, quando se fala em disposições legais, ordem de serviço, quando se fala em empresa, né? Isso tudo vai ser criado e movimentado por esses órgãos e nós, enquanto trabalhadores, né, o pessoal da atividade, ele deve estar conhecendo, deve estar sabendo como se prevenir, certo? E essas informações deverão ser passadas para eles. Você vai ver aqui na frente como é que funciona isso. Além dessa situação de cumprir, ele vai ter que se submeter aos exames médicos previstos na NR, para poder a pessoa adentrar a empresa, certo? Ele necessita, porque é esse exame que vai comprovar a condição de saúde para que ele possa realizar a atividade. A linha B fala de colaborar com a organização na aplicação das NRs, quer dizer, o óbvio também precisa ser dito, né? Tem um livro que diz isso. Justamente por isso, tem que estar colocando na lei que nós, trabalhadores, temos que colaborar com a empresa, temos que ajudar a empresa a realizar, né, aplicar as NR. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Se existe o equipamento de proteção individual, ele vai ter que utilizar. Se ele não utilizar, vai ter consequência. Nesse item aqui, faltou detalhes.
né? Por quê? Porque se fala assim, colaborar com a aplicação das normas, submeter-se ao exame médico, utilizar o equipamento de proteção individual. Sendo que o prático, mais interessante para mim, seria colocar o quê? Respeitar a hierarquia de saúde e segurança do trabalho. Ou, por exemplo, colocar, seguir as normas previstas de acordo com o procedimento operacional padrão, de acordo com a ordem de serviço. Por que eu digo isso para vocês? Porque assim, tem a obrigação de EPI, tem a obrigação de DPI. Mas também aí o empregador ele começa a achar que o EPI por si só resolve aquele velho problema que a gente já tem na área de prevenção, né? Então é um detalhe que é bom a gente atentar, não focar só em EPI, nunca. O que eu quero dizer, pessoal, é que tem consequência. Se você não utiliza o equipamento, se você não segue procedimento, você vai ter consequência. Mas mudou, algumas coisas estão diferentes. Deixa eu falar para vocês mais ou menos como é que funciona, certo? Hoje, por exemplo, constitui ato faltoso a recusa justificada do empregado ao cumprimento do disposto na linha do subitem anterior. Então, o que eu falei agora há pouco para vocês, vai ter a situação do ato faltoso quando ele simplesmente se nega, quando ele simplesmente não utiliza, quando ele simplesmente não colabora, quando ele simplesmente não segue as normas de uma forma geral. Esse trabalhador vai estar cometendo ato faltoso, tá? Aí ele vai ser digno da velha advertência. Então, hoje a gente não usa muito aquelas figuras, né? Advertência, verbal, coisa e tal, papapá. Certo? A gente tem uma regrinha que vai ter essa pequena alteração. Por quê? Porque fala assim, ó, constitui ato faltoso a recusa injustificada. Porém, ele pode tomar a seguinte atitude. O item 1.4.3, ele vai falar o quê? O trabalhador poderá interromper, observe bem, interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente o superior hierárquico. Então, se ele percebe que ele se vai cair, se vai bater, se vai escorregar, se vai, né, desmoronar, se vai explodir, ele pode informar. Ele enxergou, ele não precisou de conhecimento, vamos colocar assim, técnico, não precisou de equipamento, de nada disso. Ele só entendeu que existe um risco. Esse risco é um risco grave e iminente. Então, nesses casos, ele vai tomar que situação? Ele vai informar para o superior hierárquico. Aí o superior hierárquico, ele vai até o local, né, até a proximidade do local, se não houver como ir até o local, e vai tentar entender o que está acontecendo aqui, como diz o 1.4.3.1. Comprovada pelo empregador na figura do superior hierárquico, ou até da gente mesmo como segurança. A situação de grave e iminente risco não poderá ser exigida à volta dos trabalhadores da atividade, enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Tem um detalhe aí que preocupa. Por exemplo, você sabe que a gente, para atuar em altura, né, a gente vai ter que ter uma série de aparatos para evitar que a queda aconteça, certo? Então a gente vai ter que falar de guarda-corpo, a gente vai ter que falar de linha de vida, a gente vai ter que falar dos equipamentos de proteção coletiva e individual da gente. Porém, tem um detalhe. Vamos lá que você informou, ó, eu estou aqui a 3 metros e eu não tenho guarda-corpo, não tenho nada e tenho medo que eu posso cair, é um risco grave iminente. Você está chamando o superior hierárquico para informar isso, não é isso? Só que aí o camarada vai lá, coloca uma corda e fala, pronto, acabou o risco. E aí, como é que faz? Entendeu? Então não adianta, não é só você ir lá, colocar, passar a informação. Você tem que passar a informação, no caso, o funcionário tem que passar a informação, mas é sempre bom que o técnico assim acompanhe. Por quê? Porque quando fala aqui medida corretiva, é medida corretiva, não é medida paliativa, não é uma medida só para enganar, né? Como o pessoal fala, para inglês ver, né? Então, é uma medida corretiva. A gente tem que ter muita atenção a esse detalhe para que qualquer coisa não se torne um objeto de proteção e acabe acontecendo, como, né, infelizmente, aí, como está acontecendo hoje, com o pessoal utilizando máscaras que não são um equipamento de proteção individual, algumas máscaras que estão utilizando aí, e as empresas estão fornecendo essas máscaras como se fosse EPI. Inclusive, eu estou percebendo que até entrevista de jornal,
né? Tem locais que a gente nunca poderia estar ouvindo quando a gente está no caminho de uma instrução de um país. A gente nunca poderia estar ouvindo que há um supermercado com o pessoal, com cada uma com uma máscara de Luluzinha, de Pio, de sabe Deus de quem, e diz, mas os meus funcionários estão utilizando EPI, isso ir ao ar como jornal, porque isso estimula outros empresários a agirem bem parecido. Mas vamos lá, infelizmente acaba acontecendo assim, mas vamos lá. Item 1.4.4. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre. Então, foi admitido ou fez alteração de função, certo? Saí de um campo da empresa, estou em outro campo da empresa, em outra função. Os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se no local de trabalho. Item importante, porque, vamos lá, dentro de obra, por exemplo, existe a figura da classificação, né? Quem já trabalhou com obra aí conhece. Então, na figura da classificação, às vezes eu sou um ajudante de carpinteiro, mas eu tenho conhecimentos como pedreiro. Então, o pessoal, logística da obra, acaba classificando o cidadão que é ajudante de carpinteiro para pedreiro. O risco muda todo, né? Muda muita coisa aí do risco. Então, não é só pegar e a partir de amanhã você passa a ser pedreiro, não. Tem um processo de classificação e o certo dentro desse processo é você receber informações sobre o risco do pedreiro. Entenderam até aí? Vamos lá. Os meios de prevenir e controlar tais riscos. As medidas adotadas pela organização. Bom lembrar aqui dessa questão de meio de prevenir e controlar tais riscos. Uma situação também, na mesma obra, o carpinteiro lá, né, ele tem lá o equipamento dele, mas aí chega uma serra circular para ajudar. Ainda que o carpinteiro tenha conhecimento de serra circular, quando está na obra, é bom que ele faça um treinamento específico para serra circular. Compreendeu? Então tem essa coisinha aí. Certo? Os procedimentos a serem adotados em situação de emergência. Figura do PAI, figura do próprio mapa de risco, figura dos encaminhamentos que tem que ser seguidos. Falar em mapa de risco, não esqueça, tem um vídeo aí no canal que fala sobre mapa de risco, principalmente para quem está começando agora. E nesse vídeo eu disponibilizo, além do material, eu também disponibilizo um formuláriozinho que ajuda muito na hora de você executar mapa de risco. Eu digo porque eu faço consultoria e eu vou com esse formulário rapidinho, consigo destrinchar e conhecer bem do ambiente da empresa, beleza? Então, situações de emergência, como eu estava falando, e os procedimentos a serem adotados em conformidade com 1.4.3 e 1.4.3.1, que vai falar de interromper a atividade caso seja necessário, beleza? Então, se ele viu que não tem condições dele, né, realizar a atividade, ele vai ter que passar essa informação. E aí, como é que eu vou fazer? As informações têm que ser passadas, o pessoal tem que saber, certo? Não adianta só o supervisor saber, nem o gerente saber, todo mundo tem que saber da informação. Para que todo mundo fique sabendo da situação, primeiro é treinar. DDS, treinamentos específicos, treinamentos abertos, PPRA, geralmente a gente tem uma sequência de treinamento, mudou, é PGR, deixa de ser, coisa e tal. Tenha um cronograma de treinamento. Não deixe de ter um cronograma de treinamento. Outra situação também, você pode utilizar grupos do WhatsApp, por incrível que pareça. Você pode utilizar informações via e-mail. Você pode utilizar cartaz. Você pode utilizar tudo que é tipo de forma, desde que todas as pessoas da empresa estejam cientes das situações, das obrigações, certo? Da NR1, quando se refere ao trabalhador. Beleza, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui no finalzinho o vídeo falando sobre mapa de risco para você baixar o seu material. É um material muito bom. E sobre o bônus que eu falei mais cedo, eu vou disponibilizar esse material que apareceu aí para vocês. Isso é muito bom para vocês trabalharem, fazer um DDS, fazer, né, passar informação, mandar por e-mail, divulgar entre os colegas mesmo, ajude. Ou passa por outro, é assim que a gente funciona, é assim que a gente trabalha, certo? Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode colocar. O próximo a gente vai falar provavelmente sobre ergonomia, então quero que você assista. Muito bom material que a gente está pesquisando sobre ergonomia. Então vai ser uma coisa rápida, mas vai ser bem dentro de uma inteligência aí, certo? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Um abraço a todos. Até mais.